O Pai me adorou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Santo Deus, nós te agradecemos, Jesus, porque nós fomos alcançados pelo seu amor. Você pode fechar os seus olhos e agradecer isso. Agradeça a Ele, diga: Espírito Santo, eu te agradeço porque eu sou morada. Eu te agradeço pelo amor derramado por mim na cruz. Simplesmente agradeça e permita com que essa gratidão tome conta de você. Feche os seus olhos, se desligue de quem está à sua volta. Nós te amamos porque tu nos amou primeiro. E o seu imenso amor nos constrangiu e nos constrange. Ó infinito amor, inexplicável amor, que não pode se ter medidas ou profundidade, largura ou altura, inexplicável amor. Simplesmente agradecemos a Ti. Infinito amor, infinito amor. Vamos, levante sua voz e agradeça a Ele. Agradeça pela vida. Agradeça pela vida. Jesus, te amamos, Senhor, sobre tudo, Tu és o dono de tudo. Raço de calamanae. Jesus, és o amado da minha alma. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, com doce presença, com doce presença, Santo. Você pode se colocar de pé só por 2 minutinhos só. Feche os seus olhos, estenda suas mãos aos céus, em sinal de rendição a Ele, de adoração a Ele. E não esperem uma canção e nem uma letra. Libere o seu coração diante dEle. Libere o seu coração diante dEle. Talvez alguns sintam desejo de chorar, outros de gritar. Mas não fique diante dele sem tomar uma atitude. Reconheça o senhorio e o poder dele neste lugar. Vamos, levante a sua voz. Você que ora em outras línguas, levante a sua voz orando no Espírito. Vamos, levante a sua voz orando no Espírito.
Deixa a vida fluir. Deixa a vida fluir. Deixa a sua fé ser edificada. Talvez você diga, nem tudo me vai bem. Ainda assim, levante suas mãos. Ele é santo. Tu és adorado. Santo é o seu nome. Jesus, Jesus, Jesus. Raçodalabanae. Santo. Ora lamama soda calamanae. Raçude calamanae. Jesus. O Pai me adotou, seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Jesus, Jesus, tu me adotaste através da cruz. E eu sei que nada muda isso. Fui conquistado pela cruz. Ora la mamama soda la mamaie. Te agradecemos. Amado Espírito, te agradecemos por essa noite. Pela verdade de quem tu és e pela verdade que está em nós. Sabemos que nada muda a verdade, porque a verdade do Senhor é absoluta sobre nós. E eu declaro nessa noite a manifestação dessa verdade em nome de Jesus. Sobre as nossas emoções, sobre a nossa saúde, sobre a nossa vida econômica, nós declaramos a verdade dos céus. Nós profetizamos essa verdade sobre a nossa nação. Nós profetizamos essa verdade sobre esse vírus que é uma mentira. E nós cremos que o Senhor é o que temos de melhor. E Tu és a nossa verdade. Não há por que temer, porque Tu és a nossa verdade. Tu és a nossa verdade. Verdade que destrói toda mentira, que arranca todo medo. Nós Te agradecemos, Jesus, e pedimos que essa verdade nos encontre de uma forma sobrenatural nessa noite. E possamos subir um pouco mais alto. Quando digo isso, no monte chamado a verdade, nós possamos encontrar um novo lugar em Ti nessa noite. Em nome de Jesus, que a Sua palavra fale conosco, que sejamos transformados. E a Ti te agradecemos e aplaudimos o Senhor com o melhor que nós temos. Glória a Deus, Santo Jesus. Aleluia. Santo, santo. Pode sentar. Boa noite a todos, graça e paz. Tudo bem com você? Sim ou não? Eu não vou falar para você sorrir para o seu irmão, que não vai dar para ver o sorriso, amém? Mas eu sei que existe alegria dentro de você, amém? Existem idem motivos para você estar alegre, sim ou não? Pastor, me dê um. Eu vou te dar um que supere todos os outros que não sejam. Cristo em vós é a esperança. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5.
Nós vamos ler a partir do verso 14. Santo Deus. Amém? E diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém? Eu quero falar um pouco nessa noite sobre quem somos e o porquê somos. Como eu já falei algumas coisas alguns dias atrás sobre propósito, algumas mensagens eu falei sobre isso, sobre identidade e propósito. Eu quero continuar falando um pouco ainda sobre isso. Baseado no texto que nós lemos e baseado em outros textos que vamos ler, de acordo com que a mensagem for sendo desenvolvida. Só que é importante que você preste atenção naquilo que Deus quer dizer para você de uma forma pessoal. Porque a palavra ministrada, muitas vezes, ela soa como algo coletivo. Porém, tudo que Deus quer não é simplesmente atingir uma massa, porque Deus não olha para este lugar como uma massa, como diversas pessoas reunidas. Ele olha única e exclusivamente para você. Então é importante que você entenda essa mensagem e consiga capturar o que Deus de fato quer falar com você. Esse texto que nós lemos agora, ele diz a respeito de luz. É um versículo, ou são versículos conhecidos, é um texto conhecido. E eu parei um pouco para estudar sobre isso, para entender de fato o que essa mensagem queria me ensinar. E eu comecei a estudar um pouco sobre luz, o que a luz quer dizer, o que representa a luz. E de uma forma natural nós podemos falar um pouco também disso, para que nós possamos entender. A luz é o que traz literalmente clareza, que nos impede de cair em meio à escuridão. Se nós apagarmos todas as luzes aqui, e literalmente ficar escuro e você sair andando, provavelmente você vai tropicar nas cadeiras ou em outras coisas que forem encontradas no caminho. A luz literalmente nos impede de cair. E quando eu comecei a estudar um pouco sobre isso, eu comecei a ver algumas coisas que também são naturais, que trazem um entendimento natural e talvez você consiga entender um pouco melhor sobre isso. Por exemplo, como que as lojas hoje são? Bem iluminadas ou mal iluminadas? Hein, gente? Bem iluminada ou mal iluminada? Por quê? Será que isso tem motivo? Sim ou não? Eu vou dar um exemplo muito claro aqui, talvez alguns lembrem, eu não vou falar o nome. Mas existia uma rede de supermercado, até em Carapicuíba tinha, pelo menos onde eu conhecia, fechou. E aquele lugar era muito escuro. Também tinha uma certa sujeira a mais ali. Só que a sujeira que tinha naquele lugar, ela parece que piorava, ela maximizava porque o lugar era escuro.
A iluminação era pouca naquele lugar. E o que eu entendi estudando um pouco sobre iluminação, sobre luz, que na verdade hoje a iluminação ela faz parte do marketing. Quando a pessoa quer apresentar bem o lugar, ela trabalha a iluminação do lugar. Sabe por quê? A luz, por si só, atrai a atenção das pessoas. Você quer ver um negócio interessante? Eu não tive ainda a oportunidade de ir para o lado de cá, então eu vou falar, porque eu já fui para o lado de lá. Alguém passou no centro de Barueri por esses dias, sim ou não? Tem alguma coisa que te chama a atenção lá, sim ou não? O que, gente? Hã? A praça é isso que chama a atenção? A praça não estava lá? O que chama a atenção? As luzes. Você já notou que tem mais coisas lá ou não? Tem mais coisas lá. Só que a primeira coisa, quando você chega perto, o que te chama a atenção é a luz. A luz, ela é de fato usada para publicar algo, para anunciar algo, para chamar atenção para algo. Isso é um entendimento também natural. Eu estou tentando explicar isso de uma forma natural para nós entrarmos. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia quis dizer também acerca de luz, quando ela nos chamou de luz. Só que naturalmente a luz ela já tem um significado. Ela já tem um porquê. Por que muita iluminação? Porque quer chamar a atenção para aquele lugar. E acima de tudo, no caso da praça de Barueri, gera uma beleza diferenciada. E ainda estudando um pouco sobre isso, gente, eu vi algumas coisas interessantes na própria ciência. Mas eu queria que você abrisse primeiro a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 3. Diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Verso 4. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Eu não sei se vocês já ouviram, o pastor Ricardo já falou um pouco sobre isso. A luz, na verdade, trouxe organização nesse texto. E é o primeiro lugar que a palavra luz é citada. E aí, onde eu comecei a entender, onde Deus começou a me mostrar o que o texto de Mateus capítulo 5, o que ele queria dizer a respeito de sermos luz. Só que veja só, nesse versículo, disse Deus, haja luz. Para mim, terminar o assunto falando um pouco de natural, eu queria saber quem conhece uma palavra chamada fotossíntese. Essa palavra apareceu no meio dos meus estudos. E eu falei, rapaz, ela é tão bonita que eu tenho que pôr na mensagem. Fotossíntese, olha gente, que bonito. E aí eu fui estudar um pouco sobre isso. E conclusivamente, ou talvez resumidamente, a luz tem o poder de gerar uma energia nas plantas. E essa planta gera, de certa forma, um ambiente ou um alimento natural que serve para os animais e para os homens. Então, o nome não é só bonito.
ele tem um significado interessante. Quando quando Deus disse, haja luz, que também tem a ver com Jesus, mas enfim. Quando Deus disse, haja luz, ele está dizendo, eu estou liberando o que pode trazer vida para vocês e para toda essa terra. Então, nesse versículo que nós lemos, capítulo 3, o homem ainda não estava gerado, a mulher não tinha sido criado. Porém, Deus disse, antes que eu gere o homem, eu estou gerando vida. E depois, lá em Mateus, Deus fala sobre luz, e eu falei, Deus, qual é a ligação? O que isso tem a ver? E eu quero que você comece a entender algo. Luz representa a vida. A luz representa a vida. E quando eu fui me aprofundando sobre isso, foi ficando mais interessante. E existem diversas coisas que a luz representa, e eu não quero ficar falando simplesmente daquilo que é natural, eu só quero que isso agregue no seu entendimento, amém? Da importância de fato do que é a luz. Porque o termo usado luz foi usado em Mateus. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 8. João, capítulo 8. Nós já vamos ler o verso 12. Segura um pouco aberto aí. Nós já vamos ler. E aí eu comecei a me perguntar, peraí, de onde que vem essa vida? Que vida é essa? Que luz é essa? E sabe o que é interessante? Esse versículo que nós vamos ler agora, na verdade, ele já começa a trazer o entendimento e a revelação de fato, o porquê que a luz gera vida. Veja só, João capítulo 8, verso 12. Falou-lhes Jesus, pois Jesus outra vez dizendo, eu sou o quê, gente? Vamos ler de novo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Resumindo, talvez até concluindo já a mensagem. Quem é a luz, gente? Quem é a luz? Jesus. Esse texto ele está dizendo, eu sou a luz e quem anda em mim não anda em trevas. Veja só. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aí nós vamos não abrir, mas vamos pensar de novo no versículo que nós lemos no início, que ele está dizendo que quem é a luz? Quem é a luz, gente? Mateus 5, verso 14, diz que quem é a luz, gente? A minha pergunta para você, quem é a luz? É você ou é Jesus? Porque lá em Mateus 5, ele está dizendo, vós sois a luz. Em João 8, 12, ele está dizendo, eu sou a luz. Quem é a luz, gente?
Quem é a luz? Nós. Nós quem? Diga assim, eu e ele. E o que esse texto de Mateus está dizendo é exatamente isso. A luz de fato de Cristo, que está em mim e em você, ela não pode ser escondida. Essa é a realidade que nós precisamos entender. E por isso que eu li lá do começo, porque desde o início da criação, a Bíblia diz em João que desde o princípio ele era o Verbo. O Verbo era Deus. Não é isso? Desde o princípio. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 5. Primeira João capítulo 5. Quem achou, diga amém. Vamos ler. E diz assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no Filho de Deus. Esse texto está dizendo que quem tem o Filho, quem tem Cristo, tem a vida. Escute, quem tem Cristo de fato tem a luz dentro de você. Só que é importante que nós entendamos que nós não estamos falando simplesmente dessa luz de algo natural. Nós estamos falando de uma realidade, de uma verdade, capaz de reverter, de transformar todo o ambiente de trevas. Não simplesmente de uma forma natural, como eu estou dizendo. A luz que você carrega, que é Cristo dentro de você, tem o poder de trazer direção em ambientes de caos. Por isso que o versículo diz que não se pode esconder. E por que eu disse que eu quero falar um pouco sobre identidade e sobre propósito? Porque a luz que o texto está dizendo que nós somos está literalmente ligado àquilo que nós somos em Cristo. E quando ele diz que não pode se esconder, é aquilo de fato que devemos exercitar sempre, sendo a luz de Cristo. O que temos que desenvolver, o porquê ser luz. Primeiro, porque a luz representa a vida. Segundo, porque a luz leva a direção. Aí você diz assim, pastor, eu sou tudo isso. E aí é importante que você entenda isso. Cristo é a luz, porém você é morada dessa luz. De fato, quando entendemos que somos filhos de Deus, essa luz acende dentro do nosso interior. E quando essa luz é acesa dentro do nosso interior, algumas coisas começam a receber vidas. Outras que estavam em trevas começam a receber luz e começam a receber vida. Quando você recebe essa luz chamada Cristo dentro de você, essa luz começa a expandir dentro do seu interior. E não existe mais espaço para o pecado, não existe mais espaço para o medo, não existe mais espaço para a doença, porque a luz toma conta de você e não tem espaço para trevas. Não tem como dividir um ambiente com trevas e luz.
aonde a luz chega, as trevas são dissipadas. Não existe espaço. E aí eu volto a dizer novamente o que o texto diz: vós sois a luz do mundo. Existe caos no sistema, no mundo lá fora, sim ou não? Sim ou não, gente? Tem gente com medo lá fora, sim ou não? Tem gente se prostituindo lá fora? Tem gente se matando lá fora? As trevas estão lá fora. E a luz que está dentro de você precisa ser levada para fora. Primeiro, essa luz vai irradiando dentro de você e vai trazendo vida, vai trazendo entendimento. Sabe, coisas que às vezes estavam obscuras, em trevas, essa luz vai trazendo clareza. E esse é o processo do novo nascimento, é quando a luz começa a fazer morada dentro de você. Não tem espaço mais para sujeira, porque aonde tem sujeira, a luz revela que tem sujeira. E com isso, a luz de Cristo vai crescendo dentro de nós. E conforme essa luz vai crescendo, ela vai se tornando tão forte que ela não cabe mais dentro de você. É importante que nós entendamos que nós fomos chamados não para ser melhor que ninguém, mas nós fomos chamados para ser diferente. Porém, a diferença está na realidade e na luz que você carrega. Essa diferença não está fundamentada em cultos. Isso está fundamentado na verdade, na luz que você carrega. Vós sois a luz do mundo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5 ainda, no verso 16. Quem achou, diga amém. Vamos ler então. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está. Ele está dizendo, assim resplandeça a vossa luz. Talvez você diga assim, pastor, naturalmente eu não tenho luz para dar para ninguém, verdade. Só que é importante que nós entendamos isso. Você está nele, ele está em você. Então o que flui não é seu, é ele. Pastor, eu não tenho poder de mudar a vida de ninguém, verdade, nem a sua. Mas essa luz tem o poder de trazer vida e direção para você. Então não é simplesmente um exemplo banal que Jesus estava dando, ele estava falando de uma realidade, de um entendimento muito mais amplo, de uma verdade que poderia trazer direção não só para você, mas sim uma verdade que traz direção para aqueles que estão à sua volta. Por isso que o versículo diz que resplandeça a luz aos homens. Vamos para João capítulo 12. Vamos falar de luz até umas horas hoje, amém, gente? João 12, verso 35. Amém? Vamos ler.
Disse-lhes, pois Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que sejais filhos de quem, gente? Da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, ocultou-se deles. Escute. O que esse texto está dizendo é que a luz, de fato, ela traz direção. E quem não tem a luz, anda em trevas. E está perdido. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Vamos ler tudo aqui, senão não dá tempo. Quatro, 6. Por que que essa luz nos foi dada? Verso 6 diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Vamos ler de novo? Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, e que quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Escute. A luz de Cristo é o que te faz, de fato, ter revelação e entendimento. Esse versículo diz de conhecer a glória de Deus. Quando Cristo, de fato, entra em nossas vidas e traz, como eu disse para você, essa luz, tudo fica mais claro. Talvez coisas que você tinha dúvida, essa luz vai te trazendo a direção. E acima de tudo, é através de Cristo que podemos conhecer a vontade do Pai. Ele é de fato a luz que precisamos. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías 60. Quantos acharam, diga amém. Diz assim: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai descendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão, e a tua luz, e os seus reis, ao resplendor que te nasceu. Vamos ler de novo? Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai descendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória
se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor te nasceu. Que te nasceu. Eu ouvi esse versículo muitas vezes dizendo a respeito de uma bênção que nós íamos receber. Só que essa não é uma profecia de uma bênção de que você vai receber. Mas ele estava falando daquilo que eu e você nos tornaríamos através de Cristo. Por isso que o versículo lá na frente está dizendo, vós sois a luz. Vamos continuar lendo. Lucas capítulo 1. Verso 79. Um 79. Diz assim: para iluminar os que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Vamos ler de novo. Para iluminar aos que estão assentados em trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Existe uma realidade sobrenatural acerca do que Jesus diz em Mateus capítulo 5, verso 14. E essa realidade é: eu liberei algo que te trouxe vida, para que você possa liberar vida sobre outros. Eu liberei algo para você e em você, para que isso possa gerar direção e vida a outros. Antes de concluir, eu quero falar a respeito de algo que talvez vocês já ouviram falar. Nós vamos ler só mais um versículo. Quantos conhecem aqui o Rio Tietê? Quantos conhecem o lugar onde o Rio Tietê, com a parte poluída, se encontra com a parte limpa? Alguém conhece? Sabe o que é interessante, gente? Existe um ponto que as águas não se misturam lá. Alguém já viu uma imagem do Rio Negro e os Solimões? Não se misturam as águas. Existe um trecho do Rio Tietê que é exatamente isso que acontece. A água poluída não se mistura com a água limpa. Alguém sabe me dizer por quê? Pode falar, gente. Os biólogos aí. Eu vou te dizer o porquê. A água limpa, existe uma quantidade razoável de oxigênio. E esse oxigênio gera vida. E a vida que existe na parte limpa, que tem oxigênio, impede com que a parte morta do Rio Tietê, que não tem oxigênio, se misture. A parte limpa, que tem oxigênio, é cheia de vida. Existem peixes. Eu tive a oportunidade de estar com o pastor numa parte lá em Lis, né, pastor? Gente, é impressionante. Não dá nem para acreditar que é o Rio Tietê. O oxigênio que existe, que gera vida, que faz com que as pessoas pesquem peixes naquele lugar. Bebam também daquela água, que tenham vida, que aquele lugar é cheio de vida. Impede com que a morte da parte poluída entre na parte limpa. O oxigênio que gera vida. A vida que existe impede que a morte entre. Agora, gente, se você beber da parte poluída aqui, o que acontece com você? Hã? Caixão em vela preta, né, gente? Dizem que na parte poluída tem uns peixes também, mas eu prefiro não. Sabe por que não tem? Não tem vida, o oxigênio
Não tem naquela água. E por não ter oxigênio, a morte se manifesta. Preste bem atenção. Quando Jesus liberou essa luz sobre você, que é literalmente você se tornar morada de Cristo, a morte não pode mais te tocar. Porque aonde existe vida, a vida é gerada. E a morte não pode entrar. Assim como eu disse, no ambiente de trevas, quando a luz é acesa, as trevas não podem mais predominar, não tem como dividir o mesmo espaço. E o que eu quero que você entenda nessa noite, o que Deus quer falar com você, é que a partir do momento que você permite com que Cristo entre na sua vida e traga clareza, ilumine a sua vida, a vida começa a reinar aí. E quando a vida reina, a morte não pode entrar. E eu vou além, não vai ter como esconder essa vida. Porque não se pode esconder uma casa edificada sobre o monte. Existe uma vida dentro de você que é capaz de dissipar toda a morte. Existe uma luz dentro de você que tem o poder de destruir todo o império das trevas. Porque você faz parte do reino da maravilhosa luz de Cristo. Então não é simplesmente um jargão que Jesus estava dizendo, ou algo para deixar a alma de quem o ouvia feliz. Não, ele estava falando acerca de uma realidade que eu e você temos no reino dos céus. Você é luz. Você é luz e não se pode esconder a luz. Você é luz. Pastor, que monte é aquele? Aquele monte é Cristo. Se você estiver em Cristo, a luz vai resplandecer. Não se pode esconder a casa edificada sobre o monte. Edifique sua casa em Cristo, que a luz vai brilhar através de você. A vida vai se manifestar. Vamos ler o último texto. João capítulo 17. Verso 18. Santo Deus. João 17, verso 18. Quem achou, diga amém. Se coloque de pé, vamos ler juntos. Veja só o que esse versículo diz, esses versículos. Verso 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Vamos ler de novo, gente. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. Escute, não é só Jesus que tinha uma missão, você também tem. Ele está dizendo, assim como eu fui enviado, eu também envio eles. Você está debaixo da unção do enviado. Vamos ler o verso 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na onde? Na verdade. Escute,
Pare de acreditar nas mentiras que você ouviu até hoje ao seu respeito. Porque só existe uma verdade. E a verdade é aquilo que Deus diz ao seu respeito. Às vezes as circunstâncias, elas querem dizer algumas coisas. Às vezes as circunstâncias querem dizer que você não é capaz, que você não pode. Mas a verdade é que Cristo, através de você, pode gerar vida em outros. E a vida também há de se manifestar em você. Talvez a sua infância todinha, você ouviu que você era um incapaz, que você se tornaria um desocupado, um ladrão, um enganador. Talvez em meio a momentos de ira, sua mãe te disse que você não ia prestar para nada. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Eles estavam enganados ao seu respeito. Sabe por quê? Porque os céus olhavam para você quando você estava sendo gerado dentro da sua mãe. E quando Deus foi liberar a vida, Ele disse: eu estou liberando a luz para dissipar as trevas. Eu estou liberando a vida para acabar com a morte. Por isso, todo ambiente que você chegar, aonde você estiver, você pode dizer: eu declaro a vida tomando conta deste lugar. Todo ambiente que você tiver, se as trevas, a escuridão estiver lá, você pode dizer: que haja luz, receba a vida, que haja luz, porque a luz está dentro de você. Não se pode esconder. Não se pode esconder. Está dentro de você. Feche os seus olhos e comece a falar com Deus acerca dessa realidade. Jesus, Jesus, Tu és ninguém pode mudar. Vida de Deus, a vida de Deus está em você. És o leão da tribo de Judá. Tu és Xaralaçu de calabalabaça. o rei. Vamos, declare essa verdade sobre você. Diga: Jesus, eu sou. E eu quero ser a resposta. És O leão da tribo de Judá. As trevas se vão, barreiras se É isso, vão, é isso. por causa da tua Xalamamaçô de calamanaê. as trevas se vão, barreiras se Se vão, vão. por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. E ele brilha, Essa estrela está dentro de você. e ele brilha Oh! nesse. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. E ele brilha, ele brilha, ele brilha nesse lugar.
Manifesta a sua vida em nosso meio, Jesus. Levante suas mãos aos céus. Levante suas mãos aos céus. E deixa a vida ser liberada dentro de você. Ou melhor, libera a vida que está dentro de você. Deixa essa luz raiar. Oh, xaralabanaê. Pode mudar. És o leão da tribo de Tu és o rei, ninguém pode mudar. És o leão da tribo de Judá. As trevas se vão, se vão por causa da tua luz. Rachou da Camanaê. Se vão, Aldeias se vão por causa da tua. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, Ele brilha neste lugar. ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha. Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge nesse lugar. Ele é o leão de Judá. Ele ruge. ele ruge nesse lugar. Xaraço de calababaço da calabaço. Choramamaço da labanabaço de calabaná. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, no lugar mais alto. E dá luz a todos que estão na casa. E dá luz a todos que estão na casa. E dá luz a todos que estão na casa. Oh, yeah! Luz, luz, vida! Você tem vida! Chora lá, mamãe! Yeah, yeah, yeah. Tão claro. Se você crê nisso, libere essa vida! Libere essa vida! E o que estava morto, receba a vida! Chora lá, Banaê! Toda escuridão receba a luz! Toda prisão, escuridão do pecado, receba a luz! Claro! Tão claro! O seu brilho é maior que a luz do sol. Oh, que a luz do sol. A luz
luz do sol, que a luz do sol